Augusto, boa noite, um prazer estar falando contigo mais uma vez. É de conhecimento de todos que o Sport entra em 2022 com contas bem apertadas. E a gente sabe também que existem atletas no atual elenco com salários altos, num patamar de Série A, colocando dessa maneira, e contratos mais longos. Daí eu te pergunto, qual será a postura do clube, do Sport, diante desses casos? Aqui é Antônio, repórter da Rádio Jornal. Antônio, é pertinente sua pergunta para esse momento. O que a gente tem para dizer à torcida rubro-negra, que em primeiro lugar o Sport precisa ter um time competitivo. A gente tem que pensar primeiro em ter esse time aguerrido, um time competitivo, para que o Sport possa ter condições de voltar para a Série A no ano de 2023. Então a gente tem feito um esforço sobre-humano, junto com o presidente, junto com o pessoal do financeiro do clube, com o departamento de marketing, no sentido de buscar apoio, de buscar patrocinadores, que a gente consiga equalizar esses problemas, desses contratos longos e de salários altos. Os contratos longos são ativos do clube, e isso o clube não pode abrir mão. Isso são receitas futuras, são jogadores que o Sport, em determinado momento, investiu alguma coisa para poder ter esses atletas, e eles fazem parte do patrimônio do clube. Então, não é uma conta simples de se fazer. Agora, a gente tem buscado, ao longo desses dias, principalmente desse último mês, é buscar receitas que busquem compatibilizar. Primeiro, terminar o ano de 2021 sem as dívidas de 2021, com essas dívidas quitadas, para que a gente possa iniciar 2022 com recursos para honrar os compromissos referentes à folha de pagamento de 2022. O que a gente não pode ter é essa descontinuidade de pagamento. É fundamental que a gente consiga ter um sistema organizado, uma folha de pagamento organizada, com a receita entrando, com fluxo de caixa, para que a gente possa honrar os compromissos assumidos com o time que vai ser montado para 2022. É isso que a gente tem priorizado. Então, a torcida rubro-negra pode ficar tranquila que a gente vai tentar, dentro dessa nova realidade financeira do Sport, mas honrar os compromissos com os atletas e montar um time forte. Doutor Augusto Carreras, vice-presidente de futebol, aqui Leonardo Borges, da Rádio Transamérica. Eu creio que o Sport, para ter um ano de 2022 com bons resultados, tem que recuperar o seu DNA, a mística da camisa do Sport. O senhor também vê assim? Não tenha dúvida, Boris. É uma Série B, não é um jogo muito pegado, muito truncado, onde a raça, essa mística, ela vale muito. Ela é importantíssima para as vitórias que o Sport precisa para somar os pontos necessários para poder voltar à Série A no ano de 2023. Agora eu quero fazer um reforço aqui no que você está perguntando, Boris. Dizer que a gente está terminando o ano de 2021 com um pouco dessa mística resgatada. Infelizmente, essa mística foi resgatada um pouco tarde. A gente paga pelos erros do início da temporada. Então, isso prejudicou no final, mas a torcida rubro-negra percebeu, uma mudança, de posicionamento, de postura do elenco dentro de campo. Essa postura foi fundamental nessa reta final para que pudesse até, inclusive, nos dar alguma esperança de permanência em determinado momento na Série A. Essa mística ela precisa continuar para 2022 e ainda, se possível, a crescer, novos jogadores, a crescer um sentimento importante que é a volta da torcida ao estádio, a torcida voltando ao estádio na sua amplitude, na sua totalidade. Isso tende a fortalecer muito mais essa mística, Boris, que é importantíssimo para a gente, e a gente juntar o clube fora de campo com sua torcida, empurrando e incentivando os jogadores, e dentro de campo, essa mística que a gente consegue terminar o ano de 2021, apresentando aquilo que a torcida do Sport há muito tempo não vê, que é a raça, a personalidade, a entrega, é um padrão de jogo definido. É importante que a gente termine desse jeito para começar 2022 aprimorando ainda mais essa mística e a qualidade que nós terminamos 2021. Olá, Augusto Carreras. O Sport vem enfrentando muitas dificuldades financeiras, como todos já sabem. Certamente vocês já estão na luta à procura de colaboradores, patrocínios, enfim. Nesta luta de vocês, já há alguma novidade nesta questão? Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. Gilson, é importante que a gente tenha uma gama grande de parceiros, de patrocinadores, para suprir a perda da receita com o televisionamento. Existe uma perda grande de receita da emissora de televisão que faz as transmissões da Série A para a Série B. Uma perda de receita já prevista em contrato, não é nenhuma novidade. E a gente precisa suprir
não é, essa perda de receita, essa diminuição, para que a gente possa ter um time competitivo. Então, a gente já vem, já de algum tempo, não é, buscando através do departamento de marketing, através da diretoria financeira do clube, junto com o presidente Yuri Romão, buscando recursos, não é, buscando novos parceiros, para que a gente possa compensar um pouco essa perda de receita. Então, o clube está atento para isso, o clube sabe, não é, que a gente precisa incrementar as receitas, mas tem uma coisa que é fundamental a gente colocar, não é? É o torcedor rubro-negro, é o sócio rubro-negro. Esse vai ser nosso principal patrocinador. Essa é a importância que a gente precisa dele, não é? Que tudo indica, e se Deus quiser, a gente vai ter a volta da totalidade do público aos estádios no ano de 2022. Então a gente faz um apelo, não é, para que o sócio coloque sua anuidade em dia, não é, para o proprietário de cadeiras e camarotes que também coloque em dia, para que a gente possa ter um incremento de receita vindo também do associado. É importante que a torcida rubro-negra, mais uma vez, chegue junto do clube nesse momento que a gente precisa muito, não é? E eu digo, o maior patrocinador do Sport Clube do Recife é sua torcida e seu corpo de sócios, não é? Esses associados ajudarão muito o esporte, se puderem colocar. A gente sabe das dificuldades que muitos estão enfrentando, mas aqueles que tiverem condição, até de um poder pagar pelo outro, por aquele colega que não está naquele momento podendo honrar a sua mensalidade ou a sua anuidade, não é, que possa ajudar. Não é? Isso é muito importante para o Sport Clube do Recife, é importante para a nossa receita, para essa compensação de perda de receita, e que a gente possa, com isso, ter um time competitivo no ano que vem. Augusto Carreiras, boa noite. Alessandro Matias, repórter do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Augusto, me permita duas perguntas. A primeira com relação à informação que chega para a gente, que você já estaria entrevistando, né, em outros estados aí, alguns nomes para um novo executivo de futebol do esporte. Te pergunto, qual a diferença de perfil profissional do atual para essa possibilidade que está chegando de executivo? E a segunda, outra informação também que chega a respeito da próxima temporada com relação às disputas, falas, né, nos corredores da ilha, vamos colocar assim, de que o Sport estaria planejando um time jovem, tipo o da base, para enfrentar o Campeonato Pernambucano, e uma outra equipe mais contextualizada, vamos dizer assim, mais experiente, para disputar as Copas e o Campeonato Brasileiro. É verdade? Forte abraço. Alessandro, vou começar respondendo primeiro a tua pergunta inicial. Na verdade, a gente não está procurando um novo executivo. A gente já tem um executivo, que é o Jorge Andrade, que chegou do Santos, não é? Ele é o nosso diretor executivo. O que a gente tem procurado, não é, e está estruturando, e é a novidade que a gente está trazendo também para o ano de 2022, é a criação de 2 departamentos dentro da diretoria de futebol do esporte, que é o departamento de análise de mercado e inteligência e o departamento de registros e contratos. Não é? A gente está fazendo esses 2 departamentos e está trazendo pessoas para compor esse departamento. Não é? A gente vai estar através de analista de mercado sênior, vamos ter uma estrutura boa de funcionamento para que a gente possa, de forma proativa, estar olhando o mercado, né, especificamente jogadores que possam servir não só o time profissional, mas também o time de base. Não é que a gente tenha um acompanhamento desses atletas, que a gente tenha acompanhamento de encerramento de contrato, quando esses atletas vão estar livres no mercado, para que o esporte possa ir atrás. É importante que a gente parta na frente. Um time do Nordeste, com as dificuldades que tem o Sport Clube do Recife, ele tem que estar na frente. Ele tem que partir na frente. É aquele velho ditado, quem é coxo parte cedo. E é isso que a gente está estruturando. Não é, com um olhar diferenciado para a base, a gente precisa de alguém que faça também o gerenciamento dessa integração, não é, da base com o profissional, que a gente possa fazer esse acompanhamento mais de perto, que tenha um diálogo permanente, que as comissões técnicas, não é, inclusive, estejam tendo periodicidade, conversas para fazer análise de torneios, análise de campeonato, análise de jogador, de característica de cada jogador, de necessidade dessas características, que às vezes você tem no elenco de base, não é, faltando um determinado jogador que tem uma característica específica, e aí você começar a construir inclusive, não é, a correção de erros que determinado, ou deficiências que determinado atleta vem apresentar. Isso a gente precisa ter um departamento estruturado. É isso que a gente está fazendo. Profissionalizantes foi um compromisso de Yuri com a gente, quando a gente veio para o esporte, não é, de ter um departamento de futebol profissional. É isso que a gente está fazendo, aos poucos, analisando o mercado, não é, a gente já tem autorização do presidente, não é, e do departamento
gerenciamento financeiro do clube para poder estruturar esses 2 departamentos, não é? O departamento de registros e contratos, não é? E acompanhamento, ele vai cuidar especificamente, não é, do registro, do acompanhamento de contratos, não é, do registro de jogadores junto à federação, junto à CBF, e aí não só do departamento profissional, mas de todos os departamentos de futebol do esporte, da base, todas as suas categorias, de futebol feminino e do futebol profissional. Isso de forma centralizada. É isso que a gente quer fazer. E, como eu disse anteriormente, o departamento de inteligência, que é esse departamento também que a gente está estruturando com muito carinho, até para que seja algo que depois, não é, nas gestões futuras, continue funcionando e mostrando resultados futuros para o esporte, que é fundamental que a gente tenha isso. Não é, com relação à sua pergunta, não é sobre 2022, se a gente vai ter 2 times, se a gente vai ter um time prioritário e outro não. Na verdade, a gente está priorizando todos os campeonatos, Alessandro. O esporte vai disputar o Campeonato Pernambucano, não é, para ganhar, o esporte vai disputar a Copa do Nordeste também, para disputar uma final. Não é importante que a gente chegue numa final que há algum tempo não chega. Não é? E nós vamos disputar também a Copa do Brasil, não é, de forma competente, não é, brigando por resultados mais positivos do que aconteceu nos últimos anos. Não é inadmissível um clube da dimensão do esporte estar sendo eliminado na primeira rodada. Não é? Então a gente precisa estar numa competição extremamente rentável, não é, para o clube no momento onde a gente precisa de receita. Então a gente tem que ter um foco grande. A gente já combinou com os atletas, a reapresentação vai ser no dia 4 de janeiro, nós vamos antecipar em 5 dias essa reapresentação. Haja visto que anteriormente o Campeonato Brasileiro estava previsto para acabar no dia 5 de dezembro, então estava dentro de uma programação nossa, não é, desse retorno no dia 5. Nós mantivemos, antecipamos até um dia, na realidade, e para a nova data estamos antecipando 5 dias, fazendo essa apresentação no dia 4, onde os atletas vão começar com os exames médicos, não é, para poder no dia 5 já iniciar as atividades físicas. E a gente pretende o campeonato, tanto o Campeonato Pernambucano como a Copa do Nordeste, tem início previsto para o dia 22 já de janeiro. E a Copa do Brasil tem início previsto para o dia 23 de fevereiro. Então a gente precisa ter um elenco pronto, um elenco com uma pré-temporada bem feita, e para isso nós estamos usando, além dos jogadores que a gente já, vocês têm visto, jogadores com idade do sub-20 que subiram e estão fazendo parte do profissional, o Sport usou esse ano, não é, mais de 14 jogadores da base no elenco profissional. A ideia é continuar também assim, dando oportunidade a esses garotos. Então a gente vai iniciar o Pernambucano com aqueles jogadores que têm uma condição física melhor de se apresentar. Isso não significa que a gente vai jogar o campeonato só com jogadores da base, muito pelo contrário. Não é? A ideia é que a gente possa usar todo o time. Agora, com 3 competições ao mesmo tempo, vai chegar a determinado momento que você tem que priorizar que time você vai escalar, não é, para aquele momento. Não significa que um time que vai ser escalado para aquele momento, ele não vai jogar o outro. Se tiver, não é, o período de descanso regular, se tiver todas as exigências, primeiro as exigências de ordem legal, depois as exigências de ordem física, acompanhada pelo departamento de fisiologia, o departamento médico de fisioterapia, não é, e a critério do treinador. É isso que a gente quer montar, um time balizado, um time que tenha, não é, para esse início, uma mescla. A ideia nossa é mesclar esse time para o início do Campeonato Pernambucano, não é, mas não existe isso de priorizar a competição. Nós vamos disputar essa competição, isso a gente discutiu com a comissão técnica, no sentido de poder que o esporte volte a disputar títulos, não é, ganhar o Campeonato Pernambucano. Para alguns hoje não tem importância, mas para a maioria do torcedor pernambucano, do torcedor do esporte, é sempre bom começar o ano com título. Um título pernambucano é importante, mesmo para quem é um clube como o Sport, que já é o maior campeão pernambucano do estado, com mais de 40 títulos, não é? E a gente vai buscar mais um título, sim. Vamos buscar um título estadual, priorizando também o campeonato estadual. Boa noite, Augusto Carreiras. Aqui é Pedro Alves, repórter do Diário de Pernambuco. Eu gostaria de saber se, desde quando o Sport foi rebaixado para a Série B, desde quando houve a confirmação de que o Sport caiu de divisão, eu gostaria de saber se chegou alguma proposta oficial, se houve alguma investida mais forte de algum clube atrás de Micael e Gustavo. Um abraço. Olha, eles chegaram sim, chegaram propostas, né, para ambos os jogadores. A gente tem tratado isso de forma discreta, principalmente durante o decorrer do campeonato. A gente não queria estar prejudicando o andamento, não é, do desenvolvimento desses atletas dentro do clube, desenvolvimento em campo. Não é, a gente sabe que isso atrapalha um pouco, então a gente manteve isso num nível de discrição muito grande. Não é? Agora a torcida do esporte pode ficar muito tranquila, que se houver, não é, uma boa proposta, uma proposta interessante do ponto de vista financeiro para o esporte, para o jogador, não é, esse negócio pode ser fechado sim. E aí sim vai ser dado
dado muita transparência, não é, ao modelo de negócio, aos valores nesse negócio empreendidos. A torcida do Sport vai ficar muito tranquila. Isso nós vamos divulgar. Agora, a gente não quer especular, a gente não quer divulgar nada sem isso, de fato, concretamente ter acontecido ou está acontecendo, porque às vezes chegam propostas, mas propostas que não interessam ao clube, não é? São propostas que são imediatamente descartadas. Então, a gente acha que não vale a pena estar discutindo aquilo que não se concretizou. Não é? Isso a gente tem feito e a gente vai continuar fazendo. Agora, saibam todos, tanto vocês da imprensa, como todos aqueles torcedores e apaixonados pelo esporte, né? Na hora que o negócio for concretizado, isso vai ser divulgado de forma ampla, transparente, como tem que ser feito. Um abraço, Augusto, boa noite. Augusto, eu queria saber, com relação específica ao Sabino, o zagueiro que fez uma grande Série A, que tem contrato com o Sport, mas que vem sendo procurado por outros clubes. Qual a situação real do Sabino? Tem proposta? Ele fica no Sport? Ou é uma realidade distante, o Sabino não vai seguir com a camisa rubro-negra? Obrigado, Vinícius Calado, da CBN Recife. Olha, Vinícius, não existe nenhuma proposta específica até o momento para o atleta Sabino. Sabino é um atleta que tem contrato com o esporte até 2024. Não é? Então, aqueles atletas que têm contrato com o esporte, não é só o caso de Sabino, são todos eles que têm contrato com o esporte, eles estão convocados para se apresentarem aqui no dia 4 de janeiro. É o que vai acontecer. Aqueles que terminaram o contrato, que o esporte está tentando a permanência, que tem interesse na sua permanência, nós estamos negociando. E a partir do momento que cada renovação dessa de contrato for efetuada, o jogador já sabe que se apresentará aqui no esporte no dia 4 de janeiro. É isso que a gente tem trabalhando, tanto para Sabino como os outros atletas. Mas respondendo especificamente a sua pergunta, não é, Sabino até o momento não tem nenhuma proposta, embora tenha sido um grande zagueiro da Série B, um zagueiro que jogou praticamente todas as partidas, tendo ficado de fora apenas uma partida por suspensão por cartão amarelo e agora nessa última partida por uma opção de treinador, que era do treinador que quis dar oportunidade a outros atletas para que possam ser observados. Não é? Então, um atleta que teve um rendimento muito bom, não é, tanto do ponto de vista da participação dele dentro de campo, como do ponto de vista da sua qualidade técnica, do que ele pôde ajudar o clube. Não é? Então, é um jogador que está nos nossos planos, sim. Não é? Agora, nenhum jogador é inegociável. Aparecendo proposta, nós vamos sentar e nós vamos discutir. Se for interessante para o clube e para o jogador, nós vamos fazer um negócio e, volto a dizer, com bastante transparência, com a torcida do esporte tendo todas as informações, se, por acaso, alguma proposta dessa que vier a chegar, vier a ser concretizada também. Boa noite, Augusto Carreiras. Quem está falando é Robert Sarmento, repórter do Jornal do Comércio. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para saber qual a avaliação que você faz e até qual foi a avaliação feita da passagem de Hernanes pelo Sport e de quem partiu a não continuidade, se foi do jogador ou foi alguma decisão em conjunto ou até mesmo dos dirigentes do clube por conta do rebaixamento do Sport. Um abraço e boa noite. Olha, a gente faz uma avaliação positiva. A gente sabe que é um jogador que tem qualidade e que pode render muito mais do que rendeu. Não é? Então, toda a avaliação, tanto da diretoria do clube como do departamento de futebol, foi positiva com relação ao Hernandes. Agora, eu preciso fazer uma correção na sua pergunta. Na realidade, a relação entre Sport e Hernandes, ela não acabou. Não é? O contrato, sim, do jogador, porque ele veio com um contrato só até o final do ano, esse sim está terminando, mas o Sport tem interesse na permanência de Hernanes, já conversamos sobre isso, o jogador está refletindo o que é que ele quer para o seu futuro profissional, não é? E a partir do momento dessa análise do jogador, nós estamos esperando o retorno dele, não é? Para que ele possa se pronunciar a respeito dos interesses do Sport e dos interesses dele, não é? E se houver possibilidade desse casamento continuar, Hernanes estará com a gente aqui, não é, para o ano de 2022. É um atleta que ainda está pensando, não é, sobre o seu futuro, o Sport já tem suas convicções e o atleta está pensando ainda sobre o que vai fazer. Nós vamos respeitar esse tempo que o Hernandes precisa para avaliar, não é, o seu futuro e vamos aguardar por ele. Agora é um atleta, repito, que interessa ao clube a sua permanência para o ano de 2022. Isso já foi externado para o atleta, que é interesse tanto da comissão técnica como da diretoria. E vamos aguardar uma posição do Hernandes com relação ao ano de 2022.